Estamos de volta e agora eu vou tirar a limpo essa história do Alexandre ter fugido do roteiro e ido passear na Europa. Pelo que a produção me disse, ele foi a Portugal, Espanha, França, visitou 7 países no mesmo dia. Como assim? Então, bora ver como é que ele fez tudo isso? Cansei de andar pelo sertão, cansei desse sol escaldante, desse calor todo. E no Riquezas do Ceará de hoje resolvi fazer algo diferente. Viajar pela Europa, Portugal, Espanha, Grécia, França, Itália, Inglaterra, Ah, como é bom viajar pela Europa. Cada paisagem, uma descoberta diferente. Mas é claro que você não caiu nessa de que a gente está na Europa, né? A gente está no Ceará mesmo, em Santana do Cariri. Quer saber como é que isso é possível? Eu te conto já já, mas primeiro eu vou tirar essa roupa porque está fazendo um calor danado. Pronto, agora sim já estou com um figurino bem mais adequado ao clima do sertão. Eu vou te explicar o que essa casa britânica faz aqui no meio do Cariri. Essa residência, na verdade, é do Seu Pereira, não é? Seu Pereira, de onde foi que surgiu a ideia de fazer uma casa inglesa aqui no meio do sertão? Ela faz parte de um projeto global em que vários países são representados. Essa casa inglesa é uma casa do final do século XIX, onde a gente vê os detalhes predominantes na época, que são essas mansardas, essas chamadas cachorro sentado, essa coloração vermelha, esses boindos, que são esses avanços em busca da luz tão precária na Inglaterra. Agora são várias outras residências, são várias outras casas, como vocês já viram um pouquinho. E agora a gente vai aqui um passeio, o Seu Pereira vai me acompanhar explicando um pouco mais da arquitetura de cada uma dessas residências. Aqui na frente a gente já pode ver essa casa é italiana, é isso? Italiana, e é uma construção já assim com arquitetura extrema, porque ela está localizada lá na Itália, numa estação de esqui. Na verdade, reproduz uma pequena igreja que existe na localidade. A gente pode ver pela inclinação forte do telhado, que justamente para não reter a neve, e as portas altas, com vitrais, inclusive, milenares, né, seculares, desculpa. Agora quer dizer que cada uma dessas moradias, cada uma dessas casas, na verdade, é uma réplica, uma cópia de alguma que já existe realmente lá na Europa. Além de ser uma cópia, elas são ícones da Europa. Você poderá encontrar com facilidade cartões postais que retratam essa casa aqui, essa casa inglesa que nós nos referimos há pouco, e as demais casas. Ok, pois vamos continuar aqui o nosso passeio pela Euroville. Saímos da Itália e com alguns passos chegamos na França. Nunca os países foram assim tão próximos, não é, Seu Pereira? Perfeito. E essa casa, ela está também no limite extremo da França, porque ela está na fronteira com a Alemanha. Está numa cidadezinha medieval chamada Colmar. Essa é uma construção de 600 anos, onde se predomina, onde o grande destaque dela são essas colombagens de madeira que retratam uma maneira primitiva de construir casa na Europa. Para completar a paisagem francesa, uma réplica de 28 metros da famosa Torre Eiffel. Além de viajar pelos países, é possível também viajar pelo tempo. Da França de hoje para a Grécia de ontem. Se nota pela arquitetura que ela muda radicalmente. Quer dizer, aqui é de uma região já quente, temperada. Essa aqui é uma construção de em torno de 2000 anos, de uma ilha grega, e era um templo grego. E que as ruínas foram preservadas lá, e nós aqui tivemos que reproduzir ruína, que é um trabalho maior do que construir, fazer ruína.
Agora esse daqui é um dos locais com certeza mais rico em detalhes e certamente não foi fácil reproduzir a arquitetura de Gaudí. Onde é que nós estamos agora? Nesse momento em Barcelona. Hoje em dia Barcelona está entre uma das localidades da Europa mais visitadas e essa construção é uma das construções que modernamente recebe o maior número de turistas, justamente pelo que ela pode oferecer em termos de arquitetura ousada. O Gaudí aqui usou em tudo, no telhado, nas fachadas, nos objetos de decoração, enfim, no piso. Em tudo ele inovou e foi copiado e está sendo copiado até hoje. Como é que foi fazer essas curvas e também fazer todos esses detalhes com essa cerâmica, essas pastilhas de cerâmica, esses pedacinhos todos quebrados, encaixados? Para que se tenha uma ideia, aqui foram aplicadas 4 toneladas de fragmentos de cerâmica, tal como ele fez lá. A grande dificuldade era a escolha das cores, porque modernamente não se trabalha mais com essas cores vivas, que era muito comum na época do Gaudí. E tal qual é no mapa, aqui a Espanha também fica bem ao lado de Portugal. Esse daqui é um castelo português, é isso? Ele fica na localidade de Óbidos, é uma construção do século XIV e a observação dele demonstra o quanto a preocupação com a segurança, que era tão comum naquela época, invasão das constantes invasões que ocorriam em toda a Europa. E ele também mostra detalhes arquitetônicos muito precursores, por exemplo, da arquitetura que viria a seguir, principalmente na Idade Média. Agora compare a incrível semelhança entre as construções da Europa cearense e as da original. Agora a gente observa aqui que existe uma preocupação não só com a arquitetura, como também com a jardinagem, reproduzir os jardins de cada local, a maneira de lidar com as plantas, não é isso? Exatamente. A gente tem que entrar em consonância o ambiente com as construções. Por exemplo, essa jardinagem aqui, ela é representativa da jardinagem francesa e italiana. E ela foi copiada com o mesmo tipo de planta e com a mesma disposição, até a coloração foi levada em conta. Pereira, de onde foi que surgiu a ideia de fazer essa reprodução, de criar realmente essa vila europeia aqui no meio do Ceará? Como foi que tudo isso começou? Olha, quase que no final das contas é uma homenagem ao meu irmão Francimar Pereira, que é muito conhecido aqui pela sociedade cearense, que ele morou 34 anos na França e era urbanista. E ele foi o autor dessa ideia e chegou, inclusive, a conduzir a construção de alguns desses prédios. E aí, então ele faleceu há alguns anos e em homenagem a ele nós resolvemos dar continuidade à obra, dar prosseguimento e, sobretudo agora, oferecer à população. Apesar de ser aberta à visitação por enquanto, a Eurovilla é apenas um condomínio bastante peculiar, habitado por pessoas da mesma família. Mas em breve, um museu começará a funcionar no local. As peças que serão expostas ficam guardadas a 7 chaves e seu Pereira não mostra para ninguém. Mas descobri que no meio existem raridades de grande valor histórico. Em geral, essas peças são peças que vêm desde o período grego até a modernidade. Passando por todos os momentos da civilização, existem peças que ele foi coletada pelo Francimar. E talvez de interesse público tem algumas peças aí, aliás, várias dessas peças ligado ao setor religioso, que eu creio que vai ser uma grande surpresa para quem vier visitar a Eurovilla. Ah, tá certo. Assim fica mesmo fácil conhecer a Europa, tá explicado, bem legal e muito interessante, viu? Mas agora nós vamos deixar Santana do Cariri e partir rumo a Assaré, a terra do poeta Patativa. Mas não é dele que nós vamos falar, não. Isso porque lá em Assaré nós encontramos integrantes de uma seita muito antiga e também curiosa. Roupas azuis e brancas, cabeças cobertas com capuz, nas mãos um chicote com 3 navalhas para açoitar as próprias costas até sair sangue. Esse é o modo deles de rezar. Em meio ao sertão do Cariri, uma procissão de figuras misteriosas.
Enquanto caminham, entoam benditos, cânticos religiosos muito antigos. Jesus foi ao encontro. Esses homens pertencem a uma irmandade de penitentes, pessoas que demonstram a fé através do sofrimento. Estamos em Assaré, a 85 quilômetros de Juazeiro do Norte. Distante 27 quilômetros da sede do município fica a localidade de Genezaré. É lá onde encontramos seu Deca, roçando o terreiro. Ao cair da tarde, ele prepara as vestimentas em frente de casa. Hoje é dia de penitência. Seu Deca, me explica como é que surgiu essa tradição dos penitentes. Essa tradição dos penitentes, nós podemos explicar porque nossos pais, foi quem explicar já para nós, né? Falava. Quer dizer que é algo que vem passando de uma geração para outra? É, de uma geração para outra, né? Porque meu bisavô era um penitente velho, né, na antiguidade. Nas mãos ele carrega uma espécie de chicote, que tem 3 lâminas na ponta. É com esse instrumento que vai praticar o alto flagelo, uma das tradições dos penitentes de Genezaré. Seu José conta que o trabalho dos penitentes é pagar promessas feitas por pessoas que já morreram e não conseguiram ou não tiveram tempo de cumprir com a palavra. Eu mesmo já paguei umas 4 ou 5 promessas assim, porque eu faz aquela promessa, aí morre e fica devendo. Às vezes tem um da família, né? Doente ou você mesmo. Aí se pega com um santo de sua devoção. Aí se faz aquela promessa. Fulano, santo fulano, se eu chegar a ficar bom, quando eu ficar bom, mando mais dar um texto de penitente, né? Aí quer dizer que você chega ao ponto de falecer e não paga aquela promessa. Aí quer dizer que você tem que vir para escolher uma pessoa para poder pedir para pagar aquela promessa, você ficou devendo. Outros penitentes chegam, rostos sempre cobertos. O cortejo sai pela estrada de terra. A maior tristeza da Virgem Maria. Seu Deca é o único que está sem capuz e também carrega a cruz nas mãos. Ele é o decurião do grupo, um líder entre eles. Tem misericórdia. O grupo chega a um cruzeiro, é onde vai acontecer o momento mais importante de todo o ritual. Está dormindo, ouça a chama dele. A cantoria prossegue por vários minutos. Vai começar a autotortura. Lá no céu, arrodeadinho. Sem qualquer sinal de receio, Deca chicoteia as costas repetidas vezes. Roda quem tá dormindo. As lâminas na ponta do chicote deslizam pela pele. Deus, Não demora para as primeiras gotas de sangue começarem a descer. Com certeza isso deve doer bastante, mas nesse momento de oração, nesse momento de devoção, ele parece simplesmente não sentir. Seu Deca, isso não dói, não? Não, de jeito nenhum. Você não sente um pingo de dor? Não. É que tá cego, o cara está cego. Olha só, mostra aqui a navalha. Olha só, a navalha cheia de sangue. As navalhas são afiadas, são bem afiadas, não são? Bem afiadazinha, porque tá com mais de mês que eu morei, sabe? O senhor usa mais amolada? É mais amolada ainda. Quanto mais amolada, mais ela corta, mais acaba sente boca de dor. Pois vira aqui as costas aqui. Olha só as costas dele como é que já estão. Em nenhum momento os outros penitentes cessam os cânticos. Ou tiram o pano que cobre o rosto.
Por que vocês ficam assim com o rosto todo coberto, não mostram o rosto de vocês? Antigamente, ninguém conhecia penitente, não. Nenhum ou outro conhecia um ou outro. Porque era tudo de rosto coberto. Hoje já tem diferença, porque já anda assim pelo dia. Antes era só à noite. E penitente cobria o rosto para ninguém ver a penitência dele. Ninguém sabia quem era, não podia falar também, né? Não. Ele fazia por conta dele lá, só ele, a pessoa dele. Ele não descobria para ninguém que tinha feito. Ele fazia uma penitência com Deus. Passados alguns minutos, Deca continua a lançar as lâminas sobre si mesmo. O sangue já mancha a calça e ele não parece disposto a parar. Por que vocês se machucam durante essas orações? É porque isso aqui foi o sofrimento de Jesus Cristo, né? Aí quer dizer que isso aqui esse trabalho nosso faz parte de duas movimentos.